Nesta nova abordagem sobre o desenvolvimento de funções na linguagem de programação C, vamos demonstrar como são passados vetores como parâmetros de funções. Então, inicialmente, nesse código-fonte, vamos implementar uma função para realizar a entrada de dados para vetor. Então, vejam aqui a sintaxe para a definição de uma função. Ela é basicamente dividida em cabeçalho e corpo. No cabeçalho, define-se o tipo do valor de retorno da função, nome da função e parâmetros. Então, vamos dizer, a função não retorna valor, usamos a palavra reservada void. O nome da função é entrada e ela vai receber 3 parâmetros. No primeiro, um vetor de caracteres com o nome de identificação do vetor. O segundo parâmetro é a declaração de vetor propriamente dita. E o terceiro, tamanho. Então vejam que para indicar um vetor, usa-se os elementos sintáticos colchetes. No primeiro caso é um vetor de caracteres, ou seja, uma string com o nome de identificação do vetor. O segundo parâmetro é o vetor propriamente dito. Então, os elementos sintáticos de colchetes indicam que esses dois parâmetros são vetores. No primeiro caso, um vetor de caracteres, ou seja, uma string, e no segundo, um vetor de números inteiros. E o terceiro e último parâmetro, muito importante, é um parâmetro que identifica o tamanho do vetor. Então, vamos declarar uma variável de controle i para uma escritura de repetição for, com o cabeçalho padrão para percorrer itens em um vetor. Então, a variável de controle da estrutura de repetição for também vai ser usada como índice para identificar ou individualizar um elemento dentro do vetor. Então, começa em 0, porque os elementos em vetor em C indexa a partir de 0 até um valor menor do que n, ou seja, até n-1, a passo 1. Então, vamos mostrar aqui, usando o especificador de formato string, o nome do vetor e o índice, para orientar a entrada de dados. Então, nome do vetor e o índice. E a entrada de dados, comando scanf, um valor decimal ou inteiro, armazenado no endereço da iésima posição do vetor x. E uma linha em branco ao final, simplesmente. Então, esse especificador de formato string vai ser colocado o nome do vetor, que é um vetor de caracteres, ou seja, uma string. Aqui, o índice, dentro do colchetes, o índice, para orientar a entrada de dados. E a entrada de dados, então, armazenado no endereço da iésima posição no vetor x. Aqui no main, vamos declarar, então, um vetor que vai representar esse vetor na figura, um vetor chamado A. Ele tem 4 elementos que vão ser indexados de 0 a 3. E a entrada de dados, então, vamos ativar, passar o nome do vetor com uma string, aspas dupla, A, o vetor, propriamente dito, A e o seu tamanho, 4. Então, essa string vai ser associada ao parâmetro nome. Esse segundo elemento, que é a variável vetor da função main, associada ao parâmetro x, 4, que é o tamanho do vetor, associado ao parâmetro n. Vamos executar o código fonte. Faltou um parênteses aqui no return. Ok, está lá. Então, A índice 0, 1. A índice 1, 5. A índice 2, 8. A índice 3, um vetor de 4 elementos, 2. Então, a entrada de dados está sendo realizada. E vejam que quando se passa um vetor para o parâmetro, na realidade você não está passando os valores do vetor do módulo chamador, a função main. Na realidade você está compartilhando as posições de memória do vetor A com o vetor x. Então qualquer operação dentro da função entrada que você realiza no vetor x, na realidade está sendo realizada com o vetor que foi associado a x na chamada, neste caso o vetor A. E dessa forma, passando o tamanho do vetor, a gente consegue generalizar a função de entrada
para outros vetores. Vejam, agora vai ser o vetor B que tem tamanho 6, esse segundo vetor representado aqui. E a entrada de dados, portanto, então, vamos ativar a entrada de dados passando o nome do vetor, que é B, o vetor B e o tamanho 6. Então, veja agora, são duas entradas. A primeira entrada para o vetor A, a segunda entrada para o vetor B. Então, com a passagem do tamanho do vetor, a gente consegue generalizar a entrada de dados. 1, 5, 8 e 2. Agora, 1, 5, 8, 2, 3 e 0. Então, tá lá. Com esse terceiro parâmetro, que é o tamanho do vetor, a gente consegue generalizar a entrada de dados, porque o parâmetro n vai, a cada chamada, receber a quantidade de itens que existem no vetor. E, novamente, o segundo parâmetro, x, que é um vetor, vai receber na primeira chamada o vetor A, na segunda chamada o vetor B. Então, na realidade, quando a entrada de dados é feita para o endereço da 10ª posição no vetor x, na realidade, isso está sendo realizado para o vetor A na primeira chamada e para o vetor B na segunda chamada. Seguindo essa mesma ideia, vamos implementar um vetor chamado mostrar, que não retorna valor, void. Vai receber novamente o nome do vetor como uma string de caracteres, um vetor e o seu tamanho. E vamos percorrer o vetor e mostrar os elementos armazenados em cada vetor. Index em 0, menor do que n, em passo 1. Esse é o cabeçalho padrão para percorrer um vetor. Na saída, vamos mostrar o nome do vetor, o índice e o valor. Então, nome, índice e o valor armazenado na 10ª posição do vetor x. E aqui no main, então, mostrar, passa-se o vetor A na primeira chamada, o nome da variável vetor, que é A, e o seu tamanho, 4. Na segunda chamada, vamos passar o vetor B, a variável do vetor B e o seu tamanho, 6. Então, novamente, generaliza a função mostrar para vetores de números inteiros, utilizando o parâmetro que identifica o tamanho do vetor. Então, na primeira chamada, passa-se o vetor A, que tem tamanho 4. Na segunda chamada, passa-se o vetor B, que tem tamanho 6. Então, vejam a entrada de dados vetor A. Então, estamos aqui na primeira entrada de dados. Vetor A, que tem 4 elementos. Vamos fornecer ali 1, 5, 8 e 2. Segunda entrada de dados. Tá? Passando o vetor B, que tem tamanho 6. Então, vamos lá. 1, 5, 8, 2, 3 e 0. Vejo que mostrou os elementos do vetor A aqui. Então, essa chamada mostrou os elementos do vetor B aqui nessa chamada. Poderíamos botar um pula-linha para separar as saídas de dados. Vamos executar novamente, então, separar então as saídas de dados. Vetor A 1, 5, 8 e 2. Vetor B 1, 5, 8, 2, 3 e 0. Então, primeira entrada de dados, vetor A, 4 elementos. Está aqui. Segunda entrada de dados, vetor B com 6 elementos. Está aqui. Mostro os elementos do vetor A. Tem 4 elementos. Está aqui. 1, 5, 8 e 2. Mostro os elementos do vetor B. 6 itens. 1, 5, 8, 2, 3 e 0. Então, para passar um vetor como parâmetro de função, usa-se os elementos sintáticos de colchetes. Então, esse primeiro parâmetro aqui identifica uma variável vetor de números inteiros. Esse outro, uma variável vetor de caracteres, uma string. E esse terceiro e último parâmetro, o tamanho.
Então, na hora de chamar, passa-se uma string com o nome de identificação do vetor, o nome da variável vetor, seu tamanho. Obrigado.